Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Bom dia para você que nos acompanha pelo Instagram. Bom dia para você que nos acompanha pelo Facebook. Bom dia para você que nos acompanha pelos nossos grupos de WhatsApp. E bom dia para você que também nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Sim, desde ontem os nossos vídeos também estão sendo carregados no canal do YouTube. Com farta alegria, atingimos o número de 500 inscritos. E para comemorar, amanhã, quarta-feira, retornaremos com o nosso estudo semanal do Livro dos Espíritos. Você que ainda não conhece, por favor, fortaleça essa nossa corrente de amor também no YouTube. Quanto maior o número de inscritos, maiores são as possibilidades de nós gerarmos conteúdo. Vá lá, YouTube. Localize-nos, Espiritismo 24 horas. Inscreva-se e, além de inscrever-se, aperte aqui o sininho para ser notificado quando novos vídeos forem carregados. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Uriel Santos e nós estamos aqui, sempre que possível, com vídeos muito curtos, muito rápidos, 10 minutos ou menos, tendo como conteúdo a doutrina dos Espíritos e o Evangelho de Amor. Notícia divina trazida a este mundo por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o segundo vídeo da nossa série, O Suicídio e a Loucura. Sempre lembrando, valorize a vida. Viver é sempre a melhor opção. E para acalmarmos o ambiente, energizarmos positivamente a nossa conversa, como já é costumeiro, a primeira leitura é do livro Empatia Todo Dia, do amigo Jaime Ribeiro, que hoje conversa conosco sobre a amizade. Amizade é para gostar e não para gastar. O segredo para se manter uma amizade é gostar dela e não gastar ela. Não podemos ser um peso na vida dos nossos amigos. Cada um está vivendo as suas próprias lutas. Precisamos respeitar isso. Por essa razão, conhecemos gente que está sempre acompanhado do melhor amigo dos últimos tempos, da última semana. Ser leve ajuda a manter as nossas amizades. Não cobre e não pese. No livro Boa Nova, Cristo conversa com Simão Pedro dizendo que os laços de afeto, os laços de amizade são misteriosos condões que nos levam a Deus. Saber respeitar as amizades, saber não pesar, saber não cobrar, fortifica essas ligações que nos conduzem a Deus. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, retornando então à nossa leitura do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item O Suicídio e a Loucura, são instruções de Allan Kardec, logicamente muito inspiradas por essa comunidade de espíritos superiores que nos trouxe o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem nós fizemos as observações sobre o item 14 e nos mostramos o quanto o conhecimento da doutrina dos Espíritos, que expande a nossa forma de observar a vida, que nos concede uma razão de ser, que nos mostra explicações que tudo tem sentido, o quanto isso nos previne, o quanto isso é um preservativo contra as malhas do desespero e da loucura. Hoje nós vamos ler o capítulo 15. No nosso segundo vídeo sobre suicídio e loucura, lembrando que há aqui no nosso Instagram uma lista de reprodução sobre esse assunto. No nosso segundo vídeo sobre o suicídio e a loucura, nós vamos ler o item 15 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E nele Kardec nos fala: ocorre o mesmo com o suicídio, ou seja, o preservar-se, as bases que a doutrina dos Espíritos, que a Consoladora Doutrina confere-nos no entendimento da vida e de tudo o mais, também é uma precaução, é uma forma de combatermos o desejo, por exemplo, que pode surgir do autoextermínio. Ocorre o mesmo com o suicídio. Excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura e que podemos chamar inconscientes, nós vamos voltar aqui para explicar. É certo que,
quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa, ou seja, o autoextermínio tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para os seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade? Senão bem menos que um dia. Mas para aquele que não crê na eternidade, crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo abreviar as suas misérias pelo suicídio. Ok, feita a leitura, retornemos aos comentários. Veja bem, ocorre o mesmo com o suicídio. Excluídos aqueles que se efetuam pelo estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconscientes, é certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Todas as análises que nós fizemos sobre o aferir de responsabilidades na leitura do desgosto da vida, do suicídio, lá no Livro dos Espíritos, na questão da perturbação espírita, nós sabemos que o autoextermínio, quando é cometido pela razão de embriaguez, pela razão de loucura, ele ameniza, atenua a aferição de responsabilidade. Mas ele não retira. Por que eu estou explicando isso? Porque pode parecer da leitura simples aqui, que estava embriagado, estava com a razão reduzida dos seus sentidos, então não haverá responsabilidade no ato. Não é isso. Não é isso, preste atenção. Há um minorar de responsabilidades. Há um atenuar. A lei humana não tem os seus atenuantes e agravantes? E ela não é um rascunho muito imperfeito da legislatura divina? Portanto, também na aplicação da lei divina, nas respostas da lei universal, há atenuantes e agravantes. Ok, passada essa fase, nos é colocado que o suicídio, o autoextermínio, ele tem a sua origem num descontentamento. Porém, quando a doutrina espírita, quando o conhecimento da doutrina dos espíritos expande o nosso olhar, demonstrando que nós somos imortais, demonstrando que nós já vivemos séculos incontáveis, repetindo André Luiz, que nós já vivemos séculos incontáveis e estamos diante de milênios sem fim, o sofrimento que você atravessa hoje, que eu atravesso hoje, o descontentamento que bate a sua porta hoje, que bate a minha porta hoje, representa um dia num conjunto de dias muito felizes. Veja bem, não é a tristeza, me escute, preste atenção no que eu estou falando aqui, não é a tristeza de hoje, não é o desânimo de hoje, não é a melancolia de hoje que define os teus passos. Você é uma pessoa alegre, você é uma individualidade alegre, você é uma individualidade cheia de vitórias, preste atenção nisso. Você é uma individualidade cheia de motivos para comemorar na tua existência multimilenar. Não se fie pelos momentos de tristeza, de dor e de sofrimento que você atravessa. Esses momentos são para ensinar. Esses momentos são para reparar. De maneira alguma esses momentos são para desesperar. De forma alguma, esses momentos são para que você desista da tua vida. Não, são para te fortificar. Alguns dias perante a eternidade, e é isso que a doutrina espírita te entrega. Alguns dias de dificuldade não são a essência da tua existência. Perceba isso. Não há dor que dure para sempre. Fie-se na esperança e na consolação que te são oferecidas. A dor de hoje tem uma razão de ser. E quando você percebe que você é muito maior do que essa existência material que está atravessando, a paciência bate à tua porta. Nossos 10 minutos chegam ao fim. Amanhã continuaremos comentando este item 15. Paz e luz no coração de todos e até lá.